pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia e dos canais Paulo Andrade Castro e Mídia Brasil. Olha o que nós temos em tela aí, pessoal. Sepúlveda pertence, advogado de Lula vai se encontrar com Carmen Lúcia, certo? Esse encontro está marcado agora para quarta-feira. Antes de irmos diretamente ao vídeo, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal. Se inscrevam também no canal Mídia Brasil. Esse canal foi criado a partir de conversa com vocês mesmos, para a gente ter a garantia de que, se formos atacados nesse nosso oficial, teremos já uma segunda opção para tocar em frente até resolvermos o problema, tá certo? Então peço a vocês encarecidamente que se inscrevam no mesmo. Nós estamos precisando para fazer o mesmo começar a ganhar força, porque quanto mais gente inscrita, mais ele é visto por outras pessoas, e mais pessoas que não estão inscritas mesmo nesse nosso se inscreverão no outro, para a gente ter muito mais força. Tá bom, pessoal? Vamos ler, pessoal, o que traz essa reportagem aqui, depois eu comento a respeito. Parece que eu sou meio louco, né? Porque tem certas coisas que eu não vejo sentido quase nenhum, mas tudo bem, vai. Vamos lá, ó. O que é que nós temos aqui inicialmente? O ex-ministro do STF, Sepúlveda pertence, advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será recebido pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, nesta quinta-feira, 14, ao meio-dia, em uma audiência solicitada pela defesa em meio a uma ofensiva que realiza em busca da marcação do julgamento do habeas corpus do petista. Na sexta-feira, ela antecipou a pauta do julgamento de abril, sem incluir as ações relacionadas a este tema. Ok, vamos continuar lendo aqui. A presidenta do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, receberá o advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro do STF, Sepúlveda pertence, nesta quarta-feira, 14, ao meio-dia, em uma audiência solicitada pela defesa em meio a uma ofensiva que realiza em busca da marcação do julgamento do habeas corpus do petista. A ministra tem resistido a pautar um novo julgamento que possa rever a jurisprudência do tribunal que permite a prisão após condenação em segunda instância, alegando que a última decisão é recente, do fim de 2016, e que rediscuti-la seria apequenar o Supremo. Na sexta-feira, ela antecipou a pauta de julgamento de abril, sem incluir as ações relacionadas a esse tema, destacando que é recente a jurisprudência firmada pelo Supremo sobre o tema. Para sair da pressão, a ministra apontou ao longo da semana passada que qualquer ministro pode provocar a discussão sobre o momento a partir do qual pode ser dado o início do cumprimento da pena. Basta que algum ministro leve à mesa do plenário um habeas corpus que trata desta matéria. No jargão jurídico, colocar em mesa significa pedir julgamento no meio de uma sessão do tribunal sem que a ação tenha sido previamente pautada. O regimento do STF permite que ministros façam isso em relação a habeas corpus. Bem, pessoal, dois pontos chamam a atenção aqui nessa reportagem. Primeiro, o fato de o jornalista dizer que ela falou em apequenar o Supremo. Isso aí a gente já vem batendo nisso há um tempo, né? Por quê, pessoal? Porque o Supremo já está assim, pequeno ao extremo. Quando o Supremo deixou o golpe acontecer, gente, ele levou o país a esse caos que nós estamos vivendo. Ele levou o país a esse caos. Então, o Supremo pode descer um pouco mais? Pode. Se permitir que um grupo de criminosos do judiciário brasileiro mande o Lula para a cadeia e leve esse país a uma revolução assim que ninguém sabe como termina. Na verdade, é tão complicado que a gente não sabe nem como vai começar, mas como vai terminar verdadeiramente é impossível de se saber, tá certo? Então esse negócio de apequenar o Supremo, quer dizer, quem está falando em apequenar o Supremo marcou reunião com Temer fora da pauta, tá certo? Olha, gente, é melhor a gente parar de comentar. Por quê? Sobre esse ponto. Por quê? Porque se tem uma coisa que a gente lutou no Brasil o tempo todo,
foi pela valorização das mulheres, foi por termos mulheres em cargo de comando. E o que é que acontece quando elas chegaram aos cargos máximos? Por exemplo, vamos citar essas duas do STF. Elas não levantaram uma palha para impedir que uma mulher honesta como a presidente Dilma fosse simplesmente retirada do seu cargo de forma estarrecedora, tá certo? O outro ponto que eu tenho que comentar aqui, que foi quase unânime, né? Pegamos a esquerda, pegamos os blogs de esquerda, todos. Mas a ministra Carmen Lúcia antecipou a agenda do STF do mês de abril e não trouxe o julgamento da ação sobre prisão em segunda instância. E daí? Vocês parecem que estão tomando cachaça? O julgamento vai ser em março dos recursos do ex-presidente Lula. Do que é que adianta ela marcar lá para abril isso aí? Então quer dizer que se ela marcasse para meados de abril e os caras prendessem o Lula no final de março, estaria tudo certo? Gente, vamos acordar, pelo amor de Deus. O que ela fez, na minha opinião, mesmo de forma indireta, foi dizer para os outros ministros, ó, eu não vou pautar e pronto, quem quiser toma uma providência e traga aqui, senão eu não vou pautar. E também mandou um recado pra gente, ó, ou vocês agem, vão pra rua e vêm pra cima da gente para resolver isso com a pressão de vocês, ou a gente vai deixar acontecer mesmo, a gente não vai se mexer. Foi isso que ela disse com todas as letras. Tá certo? Foi isso que ela disse com todas as letras. Agora, o advogado do ex-presidente Lula vai conversar com a mesma. Certo? Eu espero que ele diga as coisas certas para ela. Por quê, gente? Ó, o que nós temos que entender é o seguinte. Em 2016, quando foi decidido a prisão em segunda instância, o Brasil foi quase unânime a respeito. Isso ninguém pode negar. Pouquíssimos levantaram a voz. Pouquíssimos. E só aqueles que já conheciam as aberrações cometidas por nosso judiciário de primeira e segunda instância puderam ter uma opinião assim mais forte a respeito. Porque, a bem da verdade, o brasileiro não sabia que a gente tinha um judiciário na base tão podre. Cabe salientar aqui que muito provavelmente 70% do nosso judiciário, mesmo da base, é um bom judiciário, mas é impressionante. Os 30% que não prestam se sobressaem. Parece que eles é quem mandam no judiciário. É uma coisa absurda. É uma coisa assim, quase que inexplicável. Peguemos o caso aí do juiz Sérgio Moro, dessa turma do Paraná, do TRF4 no Rio Grande do Sul, e agora com o apoio do Félix Fischer no STJ e do Fachin no STF, todos de Curitiba, todos da mesma linha, não respeitam a Constituição, tá certo? Cometem um crime atrás do outro para conseguir os seus objetivos. Acham mesmo que vão resolver o problema do país, da criminalidade, cometendo crimes, levar o país a isso que nós estamos vivendo hoje, tá certo? Então isso é absolutamente impressionante. O judiciário de verdade, o judiciário do bem tem que se levantar. Não se combate o crime cometendo crimes. Então é preciso que seja feita alguma coisa, mas não tem que se esperar que o STF faça, principalmente quando se trata da ministra Carmen Lúcia. Então, pessoal, não devemos esperar muita coisa. A gente tem que agir. Nós temos que fazer a coisa certa, tá certo? Então, em relação a esse negócio da prisão em segunda instância, gente, cabe salientar que só agora a gente percebe que isso não pode acontecer, porque o nosso judiciário de base é comandado por criminosos que se colocam de forma mais criminosa ainda à disposição de políticos como os do PSDB, que são o que há de pior nesse país. E com isso estão destruindo o nosso país. Certo? E com isso estão destruindo nosso país. Vamos esperar a gente ver essa conversa. Eu tenho certeza que isso não vai mudar nada, que ela não vai pautar. A nossa esperança é que um dos ministros
Na verdade, não deveria, porque a gente deveria era interditar o STF e dizer, ó, se vocês não prestam para fazer a coisa certa, vocês não têm que funcionar. Vocês só foram criados para proteger nossa Constituição, vocês não estão fazendo isso. Vamos interditar, pronto, parou de funcionar o STF. Junta um grupo gigantesco, não deixa prender o Lula. Junta outro grupo, vai para Curitiba, prende o juiz Sérgio Moro em casa, que é o que ele merece. Tá certo? E resolve essa zorra na rua, sem esperar por esses doentes. São doentes, estão destruindo o país, estão entregando nosso país, estão entregando todas as nossas riquezas sem fazer nada, sem tomar qualquer providência. Tá bom, pessoal? Então vamos esperar que o ministro Sepúlveda Pertence consiga, né? Se ele colocar de maneira correta, coloca lá, ó, ministra, Vossa Excelência não está pautando, mas não esqueça o seguinte, do lado tem o ex-presidente Lula, 2 vezes presidente desse país, sem nenhum crime provado contra ele, e do lado tem um grupo, Ministério Público, Moro e TRF4, que nos últimos 10, 14 anos só cometeram crimes. Só cometeram os crimes. Se vocês forem fazer uma pesquisa aí, vocês vão encontrar várias ações anuladas desse trio. O próprio STF já esculhambou o juiz Sérgio Moro. O STJ anulou uma ação completa dos caras por irregularidades, por crimes. Então, os caras que estão condenando o ex-presidente Lula são especialistas em cometer crimes. Eu espero que ele diga isso a ela com todas as letras. E diga assim, ó, se o Lula for preso, a responsabilidade é sua. O que acontecer nesse país é problema seu. Se rolar sangue, é culpa sua. Para ver se essa mulher acorda, gente. É decepcionante você lutar tanto para ver mulher no comando, para ver as mulheres tomando decisão. E quando uma chega num cargo máximo desse, ela se esconde, ela age com covardia. Engraçado que ela só age com covardia quando é em relação ao Lula e ao PT. Porque não tem covardia nenhuma de se encontrar com alguém que eu teria vergonha de chegar perto, Michel Temer. Eu teria vergonha de chegar perto do cidadão. Mas ela não, né? Ela vai lá, se encontra fora da agenda, dá risadinha. Quer dizer, uma bagunça, né, gente? Uma bagunça. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar com vocês sobre isso, ó. Repasse, compartilhe, se inscreva em nossos canais. Não esqueça que a gente precisa dessa força de vocês, tá certo? E um abração a todos. A gente volta, talvez ainda hoje, continuando a análise da perícia, onde eu vou mostrar para vocês mais um escárnio. A criação de provas falsas contra o Lula é uma coisa assim absurda. Espero que vocês já tenham visto o primeiro vídeo. É uma coisa tão canalha que se você não prestar atenção direito, você não vai acreditar. A gente se espanta, porque o negócio é feito de forma assim tão pilantra que a gente se espanta, tá bom? Beleza, gente? Abraço a todos. Falou, tchau.